Então, gente, como prometido, certo? Vamos lá dar continuidade à aula, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco dos sinais e sintomas, certo? Que são clássicos para a gente estar identificando se está com caso de hiperglicemia, tá? E aí futuramente vir desenvolver o diabetes mellitus e aí já ficar atento. Então, assim, essa parte é até bom pra gente mesmo saber como cidadão, como às vezes até leigo mesmo, né? Do assunto e estar entendendo quais são os sinais e sintomas que eu posso estar observando, ou se houver algum familiar meu apresentando isso e sabendo da condição de que ele já pode ser, já ter idade como fator de risco, obeso, ou na minha família já tem caso. Então, se eu tô vendo que um parente meu está com esses sintomas, eu já ficar atento. Não, por que você não procura fazer exame de sangue, né, a glicemia em jejum, para estar identificando e tal. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, tá? Então, em relação aos sinais e sintomas clássicos, como vocês podem estar observando na aula, temos a poliúria. O que é a poliúria? Pelo amor de Deus, nome esquisito. Então, gente, poliúria porque retrata a questão do aumento do volume urinário. Então, quando a pessoa vai fazer xixi, faz muito xixi, certo? Tem a parte também da poliaciúria, acho que vocês também nunca ouviram falar, mas a poliaciúria é a frequência, então a pessoa passa a ir frequentemente ao banheiro. Então, essa parte da poliúria é a mesma questão do volume urinário, a pessoa urina muito, muito mesmo, em grandes quantidades. Polidipsia, que é a sede. Então, quem apresenta, né, essa vontade ao banheiro, faz muito xixi, como também apresenta muita sede, é como se bebesse a água, mas está com a sensação de boca seca direto, então pode ser um dos sinais, tá? Um dos sintomas. Perda inexplicada de peso. Então, não sei se vocês já escutaram falar, a fulaninha tá com diabetes que emagrece, ou a fulaninha tem um tipo de diabetes que engorda. Na verdade, não existe esse tipo de diabetes que engorda e que emagrece. O que é que acontece? Geralmente, a pessoa começa a apresentar uma perda inexplicável de peso. Ela não tá fazendo nenhuma dieta, não tá tomando nada para estar emagrecendo e do nada começou a perder um peso. A perder peso, né? A perder quilos e, assim, não é pouco quilo, né? Você percebe que ela está emagrecendo, sem nenhuma explicação. Então, pode ser também um dos sinais. Como também a polifagia, que é a polifagia, é aumento do apetite. Então, a pessoa sente muita fome ou sente muita sede, faz muito xixi. E uma das coisas também que a maioria da população observa quando está com sintomas, né, do diabetes mellitus é a presença de formigas no xixi. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas uma grande parte da população começa a identificar por meio disso. Quando vai fazer xixi, quando vai olhar no vaso, está cheio de formiga. Então, é um dos sinais também, né, mais popular que pode estar sendo observado, tá? Tem também a parte dos sintomas menos específicos. Os sintomas menos específicos é aqueles que podem estar, a pessoa pode sim apresentar, mas não necessariamente é um sintoma que vai dizer e predispor que você está com diabetes, tá? Mas é um dos sintomas que algumas pessoas relatam, que é a fadiga, a fraqueza, é como se a pessoa é tipo quando quem tem anemia, né, que sente aquele cansaço inexplicável, de querer ficar deitada, é aquela coisa assim, com o corpo meio mole, de não querer fazer nada. Então, é como se sentisse assim. E também a visão turva, são também alguns dos sintomas que as pessoas relatam, que é a visão embaçada. É como se não conseguisse enxergar muito bem, às vezes até para enxergar para perto, né, meio que dá uma melhoradinha assim, piscou o olho, enfim, fechou o olho para tentar ver melhor. Então, a visão turva também é um dos sinais, dos sintomas, né, que o indivíduo possa vir a apresentar. Como também tem a parte dos assintomáticos, que são os que não apresentam sintomas, mas provavelmente esteja com a doença, porém não apresenta nada. E aí, do nada, numa consulta de rotina, que vai fazer o exame de sangue e tal, percebe que lá no exame de sangue vem dizendo que a glicemia dele em jejum deu alterada, né? Deu alta. Então, pode sim estar sem sintomas e apresentar uma glicemia, né? Uma hiperglicemia e ser característico do diabetes, tá? Essa parte dos valores, eu vou destacar para vocês, assim, de uma forma bem sucinta e bem geral. Porque, gente, temos a Sociedade Brasileira de Diabetes.
Qualquer pessoa pode ter acesso, né, à parte de conhecimento mesmo, para seu conhecimento. Não necessariamente você precisa estar cursando algum curso da área da saúde para ter esse acesso, ter esse conhecimento. É importante a gente ter. Então, assim, essa parte da estimativa da glicemia, ela varia muito, tá? Com o decorrer do tempo, com os estudos, como eu mesmo já falei. Na apostila de vocês, ela traz um número de 100 miligramas por decilitro, né? Então, a pessoa que apresenta mais de 100 é como se já considerasse como diabetes, né? No exame de sangue. Só que não é bem assim, tá? São feitos esses estudos e são atualizados. O que é que acontece? Para ser considerado diabetes, não é somente o exame de sangue, mas também a parte do exame físico, do exame clínico, né? É justamente a observância desses sinais e sintomas. A pessoa está apresentando perda de peso inexplicável, né? E aí ela fez o exame de sangue, vamos supor, a glicemia dela deu 200. Então é óbvio que você vai começar a casar. Mas você já pode também, você tem diabetes, você já vai começar a usar os medicamentos. Foi o que eu falei pra vocês no início, tem que ser observado isso. Será que não tem como fazer a mudança de estilo de vida para a pessoa, assim que ela venha logo fazer uso do medicamento? Que pode ser que só ela reduzindo a questão do açúcar, da massa, da gordura, né, da alimentação dela, fazer uma alimentação balanceada e praticar exercícios físicos, venha resolver. E aí não necessite ela vir tomar medicamentos e ficar somente sendo acompanhada. Talvez seja uma saída, né? Então, assim, muitas coisas que devem estar sendo observadas. Então, nas novas diretrizes, né, sobre a Sociedade Brasileira de Diabetes, traz o quê? Que a glicemia em jejum maior que 126, né, eles trazem como 126, mas é o que eu digo, pode ser algo que venha a mudar, vai aumentando. Por exemplo, 100 antes era considerado beleza, normal, né, o 110 mais ou menos, mas hoje em dia até 126 é o esperado. É como se fosse até o 125 mais ou menos é o normal, como uma pessoa sem diabetes poderia ter, ou até 100. Né? Na verdade, até 100 é o que eu devo estar esperando de alguém. Mas aí eu tenho que observar, vai variar da pessoa, então varia muito dos estudos que vão sendo feitos. Mas para diagnosticar se uma pessoa tem ou não diabetes, geralmente eles consideram esse valor de 126 para cima, né, ou mesmo de 200, tá? Então vai variar muito. Então o ideal mesmo, né, para nós, por exemplo, que quem não tem diabetes, né, que não tem diabetes mellitus, eles consideram como um valor normal que é esperado até 100, vamos supor, em jejum. Então, se eu não tenho diabetes, eles esperam que minha glicemia em jejum, quando eu vou fazer o exame de sangue, em jejum dê até 100. Então, geralmente é isso que eles consideram. Mas também tem a parte de comer. Então, vamos supor que a pessoa se alimentou e aí mais fez o exame de sangue. Então, eles consideram que após a alimentação, mais ou menos no intervalo de 2 horas, é esperado que a pessoa dê até 126. Então tem que ver muito, avaliar muito. Então isso fica muito também a critério médico, qual é o protocolo que o profissional está seguindo. Mas só para vocês terem em mente que muda muito, né, com os estudos e tudo mais. Então se uma glicemia deu 150, vamos supor, e a pessoa está apresentando sintomas, então ela já pode ser assim, considerada como uma pessoa que tem diabetes. Mas aí pode ser feita toda a mudança de estilo de vida para tentar reverter essa glicemia e se melhorar com o decorrer do tempo, não fazer uso de medicamentos. Vai também de cada conduta médica, de cada conduta profissional, tá? Voltando aqui para a aula, eu queria destacar uma coisa para vocês em relação a essa parte do peso, né? Porque as pessoas falam, tem um diabetes que emagrece, diabetes que engorda. Eu queria só mencionar. Geralmente, quando se tem a perda do peso excessiva, é porque o diabetes está descontrolado. É um dos sinais, é como se fosse um alerta. Então, se a pessoa está emagrecendo muito, não quer dizer que ela está do diabetes 1, vai para o diabetes 2, porque não existe isso. Ou então ela está do diabetes 2, vai para o diabetes sei das quantas, também não existe isso. Certo? O que pode estar acontecendo é um descontrole, né, da glicemia, que pode estar envolvendo a alimentação, a prática de atividade física, a parte do estresse, porque quer queira, quer não, o cortisol, né, que é o hormônio que a gente libera no estresse, na raiva, no momento da preocupação, ele é um dos hormônios que aumenta a glicemia. Então pode ser que essa pessoa esteja tendo estresse constante no trabalho, em casa, com filhos, enfim, ou alguma situação preocupante, e aí está aumentando muito a glicemia dela. E aí tá havendo todo um descontrole sobre a glicemia e sobre o peso. Então, a parte de emagrecer ou de engordar não necessariamente quer dizer que é o típico de um diabetes, tá? Então,
Então varia muito, é mais para a questão mesmo do descontrole. Provavelmente se ela está tendo perda de peso excessiva é porque há um descontrole no diabetes, tá? Na glicemia. Então é somente isso que eu queria mencionar para vocês. E aí, no próximo slide, eu trago para vocês um pouco da diferença dos sinais clínicos, né? Os sinais e sintomas clínicos para quem está tendo uma hiperglicemia, como para quem está tendo uma hipoglicemia. Por quê? Pode ser que seja um cliente, chegue, né, em um determinado momento, chega um cliente na farmácia e está sentindo algum desses sinais e sintomas e você vai verificar a glicemia dele e se assusta com o número. Pode ser um dos caminhos, né, um dos sinais que estejam indicando que a pessoa esteja em uma crise hipoglicêmica ou hiperglicêmica, né? Hiper é porque está muito acima, a glicemia está alta, e hipo quando a glicemia está baixa, tá? Então, também não se atentem à questão dos valores, tá tanto e já é, certo? Como eu falei, varia muito do organismo, de como o organismo se adapta e tal, mas geralmente se considera como uma hiperglicemia para pessoas que, por exemplo, já têm diabetes, né, vamos supor, e em jejum deu mais de 180, ou mais de 200, ou mesmo em jejum a glicemia capilar dela deu mais de 150, é uma coisa que pode se observar. O que foi que a senhora se alimentou ontem? Teve uma crise, né, de estresse? Teve alguma preocupação? Não dormiu bem? Né? Todos os fatores que podem estar influenciando, tá? Então, geralmente, se considera como uma hiperglicemia. Algumas literaturas traz que é acima de 126, né, em jejum, ou mesmo acima de 180, enfim, mas vamos supor que o normal seria esperar até 126 em jejum, então acima de 130, acima de 140, e a pessoa apresentando sinais e sintomas, eu posso considerar como hiperglicemia. Mas isso aí não, eu não posso dizer, como atendente de farmácia, que eu posso hiperglicemia. Isso não é uma conduta de vocês. Mas, pelo menos para vocês se atentarem, dizer, olha, você pode estar tendo, devido aos sinais que você está apresentando e a glicemia do senhor que deu alta aqui, e está orientando ele procurar uma unidade básica, um serviço de saúde, para vir a regular essa glicemia, tá? Então, assim, em relação aos sintomas que são clássicos da hiperglicemia, você já pode ter tido na escola, em casa e não percebeu. Boca seca, muita sede, cansaço, dores nas pernas, sensação de fome, náusea, né, o enjoo, próprio vômito, respiração ofegante, hálito semelhante a frutas. Esse hálito, gente, é como se fosse aquele hálito podre. É um hálito tipo de acetona, de remover unha. Então a pessoa fica com esse hálito na boca. Aumento da quantidade de urina. Então são alguns sinais, sintomas clássicos da hiperglicemia que a pessoa pode estar apresentando, tá? Da hipo, a Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020, então já bem atualizada, traz que é abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, assim, é classificada a hipoglicemia em vários níveis. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que é quando a pessoa pode entrar em até estados mais graves e levar até a morte, quando não revertida, tá? Então, os sintomas de hipoglicemia, quando a glicemia da pessoa está abaixo do que é esperado, do que é normal. Sensação de fome, tremores, né? A pessoa fica se tremendo, suor frio, palpitação, dor de cabeça, alterações visuais, então ela fica com a visão mais turva, instabilidade emocional, sonolência ou sono agitado, diminuição da atenção e confusão. Confusão que eu digo não é da pessoa brigar, gente, é a confusão mental, ela não fica muito orientada no sentido de espaço, de pessoa, enfim, de lugar. Então a hipoglicemia ela traz esses sintomas e ela é bem preocupante também, certo? Porque em estados mais graves pode manifestar desmaio, perda da coordenação motora ou até mesmo convulsão e necessita de uma orientação, uma assistência médica de forma emergente. Então, assim, a hipoglicemia, por isso que quem tem diabetes não pode passar muito tempo sem se alimentar. Se preconiza pelo menos um intervalo de 3 em 3 horas para estar se alimentando de fruta, enfim, de seguir sua rotina da refeição normal. Porque pode sim estar apresentando um caso de hipoglicemia, às vezes a pessoa pode morar só, pode ser idosa, ou enfim, não ter ninguém por perto e vir passar mal e às vezes entrar em um estado de coma por a glicemia ter baixado muito, tá? Isso é mais só para vocês terem noção de que é hiper e quais são os sintomas de hiper e de hipoglicemia.
E uma coisa que na apostila de vocês traz é que em relação à hipoglicemia, como eu já falei um pouco sobre os sintomas, traz também a parte da sensação de fraqueza, associada a cansaço muito grande, como eu falei, bocejamento, né, que é o abrimento de boca, tremores finos ou grosseiros das extremidades. Então, geralmente você percebe logo quando a pessoa está com a glicemia baixa, né, ela fica com as carnes trêmulas e com as carnes e os músculos, né. Visão dupla, estado confusional que pode progredir para uma perda total da consciência, como que é uma das principais preocupações, tá? Em relação à monitorização do diabetes, gente, a principal forma, né, assim, dos principais meios de estar observando o controle, é claro, é a monitorização da glicemia capilar, tá? Da monitorização da glicemia, enfim. Então, é ideal que a pessoa tenha em casa, se puder, mas a gente sabe que é um custo muito alto, principalmente a parte das fitas reagentes, elas são mais caras. O glicosímetro não, que é o aparelhinho, você compra e fica, mas aí você precisa das fitas reagentes, né, para você estar coletando sangue e estar vendo a glicemia. Então, quer queira, quer não, ainda é oneroso para quem tem diabetes. Geralmente, né, a população que é acometida é a população mais pobre, quer queira, quer não, é uma população de escolaridade baixa, que não tem salário, né, realmente o recurso financeiro suficiente para estar investindo, né, meio que investindo na parte do diabetes mellitus. Então, isso exige muito da pessoa, tá? Então, uma das formas seria justamente estar verificando a glicemia capilar. E aí, como é que eu vou monitorar, então, tia, a glicemia? Justamente por meio de equipamentos de autoteste. Vale ressaltar que, devido ao avanço tecnológico, não há somente o glicosímetro, certo? Há outros meios, há outros equipamentos que podem estar sendo utilizados para a verificação da glicemia, certo? São meios bem mais rebuscados, claro que bem mais caros, então não são todos que têm acesso. Então, mas de uma forma geral e bem mais conhecido da nossa realidade, bem mais próximo, é o glicosímetro, né? Que é o aparelhozinho. Então, os equipamentos que você vai necessitar é o glicosímetro, as lancetas, né? As lancetas são justamente como posso dizer, a agulhinha, né, que perfura. A fita reagente, luvas, algodão, álcool 70. Que esse álcool ele entra aqui, mas há algumas literaturas que trazem que não necessita você fazer a higienização com o álcool 70 quando vai verificar a glicemia, porque devido à fita, quando você passa o álcool no dedo da pessoa e que você vai verificar, você pode ser que haja um certo, não é nem contato, mas uma certa associação entre o álcool e a fita, e aí não ser compatível e não conseguir realmente fazer uma leitura correta. Então, não é indicado fazer essa limpeza, não há essa grande necessidade, certo? E também ele traz como lancetador. O lancetador, como vocês podem ver na aula, na primeira figurinha, tem o glicosímetro, a fita reagente, tem um lancetador, é como se fosse tipo uma caneta, e aí ele já vem com as lancetas dentro, e você só faz realmente clicar e ele já perfura, certo? Mas o que é mais comum da gente ver é a lancetazinha mesmo, que varia muito de fabricante, que vem com a agulha, né? A agulha vem acoplada, então quando você pressiona no dedo, a agulha perfura, mas ao mesmo tempo ela tem um dispositivo de retornar para justamente não ter o risco de perfuração, tá? E aí, gente, na apostila de vocês, ela vai trazer o passo a passo de como fazer a glicemia capilar. E aí é importante vocês saberem, mais uma vez relembrar, o teste de glicemia ele não serve como diagnóstico, ele serve como um acompanhamento, certo? De quem, por exemplo, já tem ou quem esteja em alguma crise e algo pontual que queira observar, queira verificar a glicemia capilar. Mas para diagnóstico, como já falei, somente exames de sangue, né? O exame de glicemia em jejum, tá? E aí precisa de toda uma conduta profissional, não é somente a glicemia capilar. A glicemia capilar é acompanhamento, é monitoramento. Então, na apostila ele traz o passo a passo, que é importante você separar o material necessário. Provavelmente você já tenha feito, alguém já tenha feito em você, não é um bicho de sete cabeças, só algumas coisas que precisam ser observadas, tá? E aí você vai preparar tudo, todo o material, a parte do aparelho. Importante sempre lavar as mãos, fazer antisepsia, né? Sempre, sempre, sempre. Essa é a importância da higienização das mãos.
Colocar as luvas, claro, tia, mas é uma besteirinha de nada, mas necessita, porque você vai estar lidando com algo perfuro cortante, você não sabe a procedência do indivíduo, e mesmo assim a gente não sabe, corremos risco sim de nos perfurar, tá? Então é importante sim usar as luvas de procedimento, fazer a retirada da fita de teste somente no momento que você vai verificar, porque pode ser que a questão do ambiente, da superfície onde você coloca, ou qualquer outro fator venha interferir sobre a fita. Ela é uma fita muito sensível, então é importante fazer a retirada da embalagenzinha somente quando vai fazer o teste, tá? Como eu falei, essa parte do álcool e tudo não é algo aconselhado, né, entre aspas, não é algo que que a literatura realmente diga que tem que ser feito, tá? Vai variar muito. E aí também, gente, é importante observar, se vai que a pessoa também esteja com a mão muito suja, muito suja mesmo, então pode ser que venha interferir. É importante, se estiver muito sujo, você orienta ela a fazer a higienização das mãos, a lavar as mãos e também deixar bem secas, porque senão pode haver algum problema de leitura na fita. Aí você vai escolher o local da punção. A questão desse local da punção é importante observar. Muitas pessoas fazem ou na ponta do dedo ou mesmo no meio do dedo. E, gente, isso é erradíssimo. Por quê? É justamente na área que passa mais a inervação, onde os seus nervos passam. Então, às vezes, tem gente que pressiona com muita força e é óbvio que se onde tem nervo você vai sentir muita dor. Tem gente que tem pavor da furadazinha da agulha da glicemia capilar por isso, porque algumas outras pessoas fizeram de maneira errada. Então, os locais indicados, né, essa parte da melhor é a ponta dos dedos, mas você não vai perfurar bem aqui mesmo. Geralmente a gente faz mais na lateral, nas laterais do dedo, justamente para evitar a área de inervação, porque pode ser que pelo um descuido você acaba perfurando o dedo e até mesmo atingindo um nervo, dependendo da força, que tem gente que bota muita força em necessidade, e aí causar outros problemas. Então, geralmente a gente procura as laterais, né? Nem tanto muito na lateral, onde realmente não pode sair sangue, nem muito no meio do dedo, tá? Fazer a punção, aí você vai esperar justamente a formação da gota. Tem gente que fica aqui pressionando, parece que vai realmente fazer não sei se é o desmame, ou se vai ver se vai sair leite do dedo, não sei. Mas não precisa fazer essa força, justamente essa pressão sobre o dedo, tá? Não precisa. Então, você espera sair a formação da gota do sangue e colocar na fita. Tem determinadas fitas que vai depender do fabricante também. Tem fitas que precisam de mais sangue. Tem fitas que somente um pouquinho, que quando você encosta a fita, ela tem como se fosse tipo um ímã, né? E ela vai conseguir sugar o sangue em poucas quantidades, tá? Então, em pouca quantidade. Então, vai depender muito da fita que você está utilizando. E aí, você vai esperar, vai manter essa gota e vai esperar até fazer a leitura, tá? E depois vai fazer o descarte, né? O que é perfuro cortante vai para a caixa de perfuro cortante, né? O que é infectado, se tiver alguma coisa suja de sangue, você vai colocar no material infectado, certo? Enfim, e fazer a leitura do resultado, depois você vai desligar e retirar as luvas, fazer a higienização das mãos, descartar o material, enfim, anotar o resultado que foi obtido e orientar ele. Você não, já falei, não é diagnóstico, você vai fazer a orientação, certo? De como é que deve ser feito, em relação a mesma orientação, se foi uma glicemia que deu muito alterada, muito alta ou muito baixa, você vai estar orientando qual o próximo passo que ele pode estar fazendo, tá bom? Então, essa parte da glicemia é mais isso, não é algo tão, como eu falei, de bicho de 7 cabeças. E aí, gente, a gente vem para a parte da pressão arterial, tá? A aferição de pressão arterial, tá bom? A aferição da pressão arterial é importante que o cliente ele tenha tido repouso. Aí aqui eu vou trazer só algumas informações. Não vou adentrar muito no ramo da parte de hipertensão arterial, só mesmo dar alguns toques, tá? Em relação a essa parte da pressão arterial, até porque é rotina realmente das pessoas procurarem a farmácia para estar verificando. Não existe essa história que é o 12/8 que é o normal. Tire isso da mente de vocês, porque não é. O normal é a pressão da pessoa. Então, por exemplo, o meu normal é a minha pressão ser 10/6. O 12/8 para mim já é alto, então não é o normal 12/8. É algo que tem que verificar. Se sua pressão costumeiramente, quando você verifica, dá 12/8, então você pode considerar que a sua pressão normal esperada do seu corpo é o 12/8.
Mas se a minha pressão normal, considerável, toda vida que eu olho dá 10/6, então eu considero como 10/6. Não posso dizer que 12/8 é a pressão para todo mundo, porque cada pessoa vai manifestar uma forma, certo? Por exemplo, quem é hipertenso, geralmente a pressão arterial de quem tem hipertensão, ela se estabiliza entre 13/9, 14/8, fica mais ou menos nessa rotina, nesse nível, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, para a hipertensão arterial, algo que eu preciso destacar para vocês, é que de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiovascular, com a diretrizes, né, da hipertensão arterial, a 7ª diretriz, traz que justamente a medição que você vai fazer, né, como é que eu posso dizer? É uma média, né, da pressão que vai dar maior ou igual a 13/8, verificada em pelo menos 3 dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana transmitida. Então, assim, para determinar se é pressão alta, isso aí é algo também médico, é mais critério profissional, não é da parte de vocês. O que vocês vão estar fazendo é somente verificando a pressão arterial e orientar quando ou estiver muito baixa, hipotensão, ou quando estiver muito alta, né, que é a pressão alta, hipertensão, certo? Então essa parte diagnóstica não fica com vocês. É algo mais a critério profissional, né, de nível superior, que é habilitado para isso. Mas é considerável uma pessoa como hipertensa quando ela, em mais de uma medição de aferição de pressão, ela vai dar mais de uma vez de 13/8, 130/80. Então, vai pelo menos 3 vezes, né? Pelo menos 3 dias diferentes, a pessoa vai fazer em 3 dias diferentes no mesmo momento e vai dar mais ou igual a 13/8, tá? Maior ou igual a 13/8. Então, varia muito. Antes era considerado, vamos supor, 12/8, 14/8, enfim, vai variando muito com os estudos. É o mesmo caso da glicemia capilar, tá bom, gente? Mas isso aqui não sabe que tá de conhecimento. O que quer que vocês saibam mesmo é o que deve estar sendo feito antes da aferição de pressão. O cliente, ele deve estar em repouso de pelo menos 5 minutos. Então, assim, não é recomendável, assim que a pessoa chega na farmácia, eu vou logo aferir. Não, senhor, senta aí, aguarda, certo? Pelo menos 5 minutos, pelo menos, mas é de 5 a 10 minutos. Não ter praticado exercícios físicos, né, nos 90 minutos que antecederam a aferição da pressão, porque assim, a pessoa, não, eu venho dali da ginástica, acabei de sair da zumba, quero ver como é que tá a minha pressão. Não é assim. Claro que ela vai dar uma pressão alta, né? O seu corpo está em movimento, em exercício. Então, orienta ele a guardar. Não deve estar com a bexiga cheia, nem ter ingerido bebida alcoólica, café ou alimentos e não ter fumado pelo menos 30 minutos anteriormente. Então, assim, é importante estar dando essas orientações, porque dá uma pressão alterada e você acha que a pessoa está tendo algum problema, alguma crise hipertensiva, quando, na verdade, é uma resposta do corpo por determinada atitude que ele tomou. Seja por uma atividade física mais vigorosa, seja pela ingestão de alguma bebida alcoólica, até mesmo do café. Então, é importante, quando vai se verificar a pressão arterial, se a pessoa fez ingestão de café, a bexiga cheia, porque também essa bexiga cheia com a ingestão de café, elas tendem a aumentar a pressão, tá? Pelas diversas formas, pela questão de sistema nervoso que vai acionar, enfim, são outros 500, mas enfim, são sim fatores que podem estar afetando a pressão arterial do cliente. E aí na apostila ele também traz o passo a passo de como está fazendo essa verificação da pressão arterial. Gente, não é tira a minha pressão, não existe, que se tirar a sua pressão morre. Verifica, afere, então verifica aqui minha pressão, tá? Então não é essa questão de tirar a pressão não, pelo amor de Deus. Então e outra coisa, em todo e qualquer procedimento que você for fazer, é importante que você esteja orientando o paciente, o cliente. Olha, agora, nesse momento, eu vou fazer. É importante que a senhora não converse, porque isso também atrapalha na ausculta, quando você vai auscultar os batimentos, né, para verificar a pressão. Então, a senhora fica relaxada, tranquila, calma. Então, é importante você orientar, porque também não é só chegar aqui, pegar um manguito, pegar não sei o quê, e vamos lá. Não, não é isso. É importante estar observando, tá? Então, gente, é importante você fazer a remoção, né? Se tiver com roupas bem apertadas, se tiver como relaxar e tirar aquela parte da roupa, né? Que está apertando o braço, é importante. Posicionar o braço para que fique na mesma altura do coração. Tem gente que quer ferir com o braço assim, Não, é importante deixar nessa posição, né? Que realmente fica à altura do coração, tá bom? O cotovelo, ele fica ligeiramente fletido. Ele nem fica totalmente assim, mas ligeiramente, pelo menos assim, né? E nem muito assim, claro. Então, pedir ao paciente para que não fale durante o procedimento,
Aí você vai colocar o manguito na fossa cubital, de modo que a parte central do mesmo esteja sobre a artéria braquial. Então a gente sabe que tem as artérias passando no meu braço. Então eu coloco mais ou menos o manguito nessa posição, como se fosse com os 2 dedos, 3 dedos acima da minha fossa cubital, que é isso aqui, certo? Aí eu coloco mais ou menos nessa distância e aperto. Aperto não, e coloco o manguito. Aí você vai estimar a pressão sistólica como? Você vai vir aqui no pulso radial, certo? Aqui. E aí você vai pressionar e vai sentir o pulso da pessoa. Pronto, eu tô sentindo, tia. Aí você vai lá no manguito, desculpa, começa a inflar. Desculpa, gente. E aí você vai inflando o manguito até você não sentir mais. Então vai chegar um momento que você tem que estar muito atenta aqui. Você não vai sentir mais o pulso da pessoa radial. Aí é o momento de você parar. Nesse momento você para de inflar, né, de apertar, e vai desinflar, ou seja, você vai soltando como é que eu posso dizer, não é nem botão, mas você vai soltando aqui, onde tem o que a gente chama de pêssego, né, onde fica inflando, você vai soltar e vai desinflar, e aí, pronto, pode desinflar rapidamente, não tem necessidade de você desinflar devagar não, porque você já sabe onde foi que parou de pulsar. E aí é importante olhar pro tensiômetro, né? Pro medidorzinho, onde foi que parou o pulso. Vamos supor, tia parou no 100. Pronto, você vai gravar isso na sua cabeça. E aí você vai vir com o seu estetoscópio, né? Vai colocar o estetoscópio, colocar a campânula, que é aquela partezinha justamente da ausculta sobre a fossa cubital. Aqui, não é aqui, é aqui, certo? E aí você vai inflar, agora você vai voltar a inflar. Só que aí não parou no 100, você viu que o pulso da pessoa parou no 100. Então você vai inflar até 130, você sempre coloca 30 a mais, certo? Se parou no 130, vou até o 160. Então você vai inflar até o 130. Infla até o 130. E aí você vai começar a desinflar. Chegou no 130, você vai começar a desinflar, só que não é rápido. É de pelo menos de 2 bichinhos, dos ponteirinhos, você vai baixando de 1 por 1, que equivale a 2. E aí você vai olhando, tá? E aí você vai olhando de 2 até 4 milímetros de mercúrio por segundo. E aí você vai olhando, vai olhando. O primeiro som que você ao escutar é a pressão sistólica, que é a maior. E aí você vai continuando desinflando, até escutar o último som. E aí onde você escutar o último som, onde desaparece o som, é a pressão diastólica, que é a menor. Então, por exemplo, tia deu 100 por 7. Então, você não vai dizer 100 por 70 para a pessoa, né? Porque a gente sabe que é 100 por 70 o correto. Você vai dizer que deu 10 por 7, certo? A pressão dela. E aí é importante você escutar até o final, porque às vezes, dependendo da pessoa, se ela tem algum problema cardíaco, ela pode ter um outro som no finalzinho, o último som. Mesmo depois de você já ter visto o quinto som do som de Korotkoff, né? Que a gente chama, Korotkoff. Certo? Mas é isso, a pressão arterial, isso. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode estar fazendo essa parte prática, né, na aula. Mas tem diversos vídeos, certo? Explicando direitinho como é que faz. Não é algo também de sete cabeça, tá? E a gente aprende na prática. Na teoria a gente vê como é que faz, mas o que vai dizer mesmo se eu sei ou não é a prática. E aí você vai informar o paciente qual foi o valor que deu e registrar, tá certo? E aí, gente, a gente vem para a administração de medicamentos. E aí é importante vocês entenderem que essa parte de administração de medicamentos pode sim ocorrer em farmácia aqueles medicamentos que não são exclusivos para uso hospitalar. Porque se for de uso exclusivo no hospital, é óbvio e claro que não vai ser feito na farmácia, tá? Os medicamentos adquiridos no estabelecimento a serem utilizados na prestação de serviços de que trata esta seção, cujas embalagens permitam múltiplas doses, devem ser entregues ao usuário. Então, se são múltiplas doses, você aplicou uma única dose, você não pode guardar o medicamento na farmácia. Você devolve para o cliente, ele leva para casa. Claro, você vai orientar as condições de armazenamento, para realmente garantir que vai ter a qualidade preservada, para ele levar para casa e quando ele retornar para tomar outra dose, ele traz. E é vedado o armazenamento em farmácia e drogarias de medicamentos cuja embalagem primária tenha sido violada. Então, não posso guardar nenhum medicamento que a embalagem primária dele tenha sido violada, tá? Então, não posso guardar, o paciente leva. Essa parte de administração de medicamentos
A gente já viu também que essa parte de acessórios, de medicamentos, enfim, tudo que envolve a aplicação de medicamento, aparelho, material, acessório, que tem que ter o registro, a notificação junto à Anvisa, tem que estar cadastrado legalmente, tudo inspecionado, certo? Devem ser mantidos registros das manutenções e calibrações periódicas dos aparelhos, segundo regulamentação específica do órgão competente e instruções do fabricante do equipamento. Este material não pretende apresentar técnicas de administração de medicamento. Então, assim, vocês podem estar acompanhando a apostila, que ela não vem dizer realmente abordar mais sobre as técnicas de administração, porque isso compete aos profissionais responsáveis por isso. Vocês somente terem um conhecimento. Mas, assim, essa parte de manutenção de aparelho, calibrações, tem que estar tudo registrado, de quando foi feito, né? Enfim, como foi feito, tem que estar tudo guardadinho, tá? Gente, eu vou dar uma pausa no vídeo, porque pra mim justamente pro finalzinho da aula e eu retorno já. Bem, gente, voltando para finalizar a aula, essa parte do procedimento de inalação, ele traz que o profissional deverá, antes de iniciar o procedimento propriamente dito, preparar o material. Então, isso é óbvio, qualquer procedimento você tem que preparar o material necessário antes para você realmente ter segurança de que está todo o material ali que você vai necessitar. Como luvas, né, a parte de higienização das mãos, acho que está bem claro que todo e qualquer procedimento tem que ser realizado. Na sequência, deverá explicar, né, o procedimento ao paciente ou responsável, certo? Se o paciente for uma criança, você vai tentar tranquilizá-la, que a gente sabe que é um público bem mais difícil, né, da gente lidar no sentido de tranquilizar e de esperar que a criança fique quieta, né? Então é importante estar explicando. Então, a parte da inalação, ela é bem simples, né? Você vai inserir a quantidade de medicamento que está prescrita no recipiente adequado, né, de acordo com as orientações contidas na receita, conectar a máscara, aí colocá-la adequadamente no paciente e ligar o aparelho. Então, é bem fácil essa parte, acredito que, se não todos, uma grande maioria já fez o de aerosol, por exemplo, em casa, né, e sabe como é que deve ser feito. Então, é somente fazer a quantidade de medicamentos que foi prescrita adequadamente, ligar o aparelho e conectar a máscara e ligar o aparelho. Essa parte de administração, né, de injetáveis, aplicação de injetáveis, eu trago só algumas informações pertinentes ao assunto, porque assim, como falei, tem que ter um profissional capacitado para isso, né, a pessoa realmente tem que ter segurança. Se você não se sente seguro, você não faz, tá, e se tem dúvida, pergunta, tá. Então, organizar o material, questão da seringa, da agulha apropriada, né? Vai depender da administração, da via de administração, local a ser administrado o medicamento. Então, vai depender muito, gente. Isso é bem mais específico, eu não quis trazer na aula, né? Por exemplo, a quantidade, ml, questão de o músculo, até quanto o músculo pode exportar, porque isso é bem específico. E, né, como vocês podem acompanhar na própria apostila de vocês, não trazem isso. Traz somente conhecimento geral. Fazer a inspeção visual de como é que tá o frasco, né? Se tem alguma alteração do das características do medicamento. Aí você vai higienizar as mãos, vai vestir luva, né? Explicar o que é que vai ser feito ao paciente, fazer a antisepsia do local e a que você precisa, tá? E introduzir a agulha. Em relação à introdução da agulha, é importante você introduzir em um ângulo de 90 graus, né? Claro, num ângulo reto, direto, sem inclinação, é o ângulo de 90 graus, com o bisel, que é a pontinha da agulha, né, se vocês já observaram, justamente de forma lateralizada, então, ou o bisel, né, assim, nem ele pra cima, né, ou ele tem que ser ou lateralizado, certo? Ou então ele um pouquinho para baixo, porque é para tentar seguir justamente como é que eu posso dizer, as fibras musculares, porque a partir do momento que você coloca pra cima, acho que vocês devem entender pra mim que com a ponta da agulha é capaz de causar bem mais dor do que ele acompanhando a fibra, eu colocando ele lateralizado, tá? Um ângulo de 90 graus. E aí você introduz a agulha e você vai fazer a aspiração daquilo. Você injeta e você vai segurar, né? Aí você vem aqui é o glúteo, aí você vem com essa mão aqui, a sua mão dominante, você injetou e tá segurando a seringa. Na verdade, você injetou a agulha, você não injetou o medicamento ainda. E com essa outra mão, que tá aqui como se fosse, né, apertando o músculo, vamos supor, o glúteo da pessoa, você vai segurar aqui um pouquinho a seringa,
certo? Para que a agulha não fique se mexendo e nem venha a seringa. E você vai tentar aspirar, puxando o êmbolo da seringa para ver se vem sangue. Se vier sangue, você vai retirar a agulha e vai descartar o material e fazer tudo novamente. Tentar encontrar um outro local, né, para não ser no mesmo local que você perfurou. Porque provavelmente você atingiu algum vaso sanguíneo e é óbvio que a gente não vai aplicar no vaso sanguíneo uma medicação que é intramuscular, tá? Deixa eu ver. Aí você, claro, quando você for sempre retirar, a gente pedir para o paciente a pressionar o local. Porque às vezes ele não pressiona e fica sangue jorrando pro resto da vida e ele vai culpar você. Então é importante pressionar justamente para favorecer a hemostasia, né, que é a coagulação, e não ficar aquela roncha medonha ou perdendo sangue, tá? Se caso nenhum vaso tenha sido acessado, né, não tenha sido atingido, quando você fez a aspiração não vê o sangue, aí você vai injetar o medicamento lentamente. Também não precisa, gente, empurrar com muita força, certo? Eu falo assim porque essa parte seria mais parte prática, né? Na teoria fica até um pouco mais difícil de vocês entenderem. Depois que você injeta o medicamento, você vai retirar a agulha. Nesse momento tem que ter muito cuidado, mas você retira a agulha e assim, é outra informação importante. Não é assim que coloca, você vai tirar a agulha. Você espera um tempinho que você injetou, né? Sempre com cuidado. Aí você espera que, vamos supor, mais ou menos 10 segundos. Ah, você não vai passar a vida inteira com a agulha lá, não. Uns 10 segundos mais ou menos para você fazer a retirada da agulha. Quando você retira, logo você pressiona, né? Com uma mão você retira, com cuidado também de não se perfurar. E com a outra que tava lá segurando, você já tem um algodão e já põe lá e pede para ele pressionar para não sair muito sangue, né? E ocluir o local da punção. Aí depois você vai desprezar o material que foi utilizado, luvas, agulhas, seringa, algodão, no recipiente apropriado, retirar as luvas, lavar as mãos e registrar o procedimento, tá? Então, nessa parte de administração de medicamentos injetáveis é mais isso. Em relação à perfuração do lóbulo auricular, deverá ser feita com um aparelho específico para este fim e que utilize o brinco como material perfurante, certo? Não poderão ser utilizadas agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas ou outros objetos para a realização da perfuração. Os brincos e a pistola a serem oferecidos aos usuários devem estar regularizados junto ao aviso. Então, qualquer procedimento e acessório que venha a ser, né, utilizado no momento da execução do procedimento tem que estar, assim, regularizado junto à Anvisa. E é importante que a perfuração seja feita com equipamento adequado, com aparelho específico, que não seja feito com agulhas de injeção, que não seja feito com agulhas de sutura, tem que ser com aparelho específico a perfuração do lóbulo auricular, tá bom? Os brincos, eles deverão ser conservados em condições que permitam a manutenção da sua esterilidade, tá? Sua embalagem deve ser aberta apenas no ambiente destinado à perfuração. Então, eu posso abrir lá fora da farmácia e vir com o brinco, né? É importante manter essa técnica de segurança, de higiene e esterilização. Sob a observação do usuário e após todos os procedimentos de asepsia e antisepsia necessários para evitar a contaminação do brinco e uma possível infecção do usuário, então é importante manter todas essas medidas. E os procedimentos relacionados à antisepsia do lóbulo auricular do usuário e das mãos do aplicador, bem como ao uso e asepsia do aparelho utilizado para a perfuração, deverão estar escritos no POP. Como eu falei, tem que ter sempre essa parte do POP, né? Tudo bem descrito passo a passo. E aí o POP deverá especificar os equipamentos de proteção individual que devem estar sendo utilizados e como também apresentar as instruções para seu uso e descarte. Então, tudo tem que estar descrito. Como é que deve ser feito, quais são os materiais, como é o procedimento, o que eu devo fazer depois. Tudo isso tem que estar no POP com as devidas referências. Então, gente, terminamos a aula. Pareceu bem mais extensa, né? Justamente porque, assim, cada procedimento tem suas especificidades e que é importante vocês saberem, pelo menos o geral, a base, tá? Não trouxe tudo, porque realmente não tinha condições. E aí eu trago o exercício no finalzinho da aula com 5 questões, são 5 questõezinhas bem rápidas de fazer, para vocês estarem, e fáceis de fazer, para vocês estarem enviando até sexta-feira, tá? Lembrando que ainda essa semana estarei postando da aula de sábado, claro, eu vou dar um prazo maior para vocês me entregarem, tá bom? E aí sigo à disposição para qualquer dúvida, desculpa qualquer coisa, e muito obrigada pela atenção de vocês.